Central de Notícias TV. A TV feita por você. Central de Notícias, nós estamos recebendo hoje o candidato a governador do estado, Enilton Rodrigues. Enilton é formado pela Universidade de Brasília, engenheiro florestal, faz parte da executiva, é presidente da executiva estadual do PSOL no Maranhão e está disputando pela primeira vez a eleição majoritária. Bom dia, Enilton. Prazer estar aqui no Jornal da Manhã. Bom dia, Boris. Bom dia a todos os ouvintes, né, que estão nos ouvindo agora, não só aqui na região metropolitana aqui de São Luís, da Grande Ilha, mas pelas informações que a gente teve, a Central de Notícias já é uma realidade em todo o Maranhão, né, e em todo o Brasil também, né, já atende muitas outras cidades aí do nosso país, e é um prazer estar aqui com vocês hoje. Enilton, essa disputa agora se fechou em 9 nomes, né? Desses 9 nomes, você tem pelo menos 3 candidatos que são do chamado campo da esquerda mesmo, não é o campo, porque aí que eu lhe pergunto, vocês estão no campo da esquerda e sucede a um governo que era também do campo da esquerda, foi eleito pelo PCdoB em 2018. Isso facilita na mensagem também de você passar a sua mensagem da esquerda? Olha, eu acho que esse é um debate que a gente precisa fazer, eu acho que esse momento eleitoral também é importante para isso. Eu acho que só que esse debate no Estado, eu acho que é precedido por uma questão nacional também. A gente sabe que a conjuntura nacional, ela mudou muito, né, de 2016, especialmente de 2016 até agora, né, com o golpe, né, institucional parlamentar, né, contra a presidente Dilma Rousseff, né, tudo que sucedeu depois disso, né, a própria Operação Lava Jato, que teve um papel determinante na questão do golpe, inclusive na eleição de 2018, né, que aí a gente avalia que culminou na eleição de 2018 com esse processo que aconteceu lá em 2014, né, incluída aí também a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, toda essa conjuntura que aconteceu a nível nacional, né, ela tem uma relação direta, né, com as posições dos partidos políticos, né, no Brasil. Inclusive, o nosso partido, o PSOL, teve posições corretas na nossa avaliação, né, nas posições políticas desde esse processo todo. A gente foi, né, o primeiro partido a dizer que foi golpe, né, inclusive o próprio PT, né, tinha as suas reticências. A gente foi, né, um dos primeiros partidos a estar, né, na campanha do Lula livre, né, para dizer que ali foi uma injustiça, que foi, né, um esquema montado ali para tirá-lo da presidência da República, onde todos os institutos de pesquisa colocavam à frente, né, para a eleição presidencial de 2018. Então, todo esse contexto, né, ele diz muito do que está acontecendo agora. O PSOL, né, tomou a decisão política, né, a nível nacional, de estar apoiando o presidente Lula já no primeiro turno, né, isso foi uma decisão política muito importante, né, nas correntes do PSOL eu fui um dos que aprovou essa resolução e apoiou essa resolução. E isso diz muito também dos demais partidos. A gente sabe que tem outros partidos do campo, né, desse nosso campo mais estratégico, né, a nível internacional, a nível nacional, como esse que o senhor citou aqui no início, né, como tem o PSTU, tem o PCB, inclusive tem o PCB, o PSTU, que inclusive aí está a diferença, né, que eles têm candidato à presidência da República, né, então por isso que veio essas divergências, né, da leitura do momento. Então a gente faz uma leitura que no Brasil a disputa hoje é a democracia ou a barbárie, né, então nessa conjuntura e nessa perspectiva o pessoal não poderia vacilar, né, e já sim apoiar o Lula no primeiro turno. Então isso também no Maranhão a gente acredita que é uma realidade um pouco diferente. Né? E eu sou, né, o presidente estadual do PSOL, né, eleito aí em setembro de 2021. Dentro do partido eu fui um daqueles que defendeu que sim, eu acho que esse campo, né, popular, esse campo progressista poderia ter uma candidatura única, né, aqui no estado. Né? Só que a gente sabe, né, que o próprio campo governista aí, né, dos últimos 7 anos e meio que está governando o Maranhão, né, tem as suas divergências, né, e acabou que gerou ali em 3, 4 candidaturas do próprio grupo, né, e o PSOL não poderia fazer diferente, né, manteve a sua posição histórica, né, que teve candidato a governador em todas as eleições, né, que o PSOL é um partido jovem ainda, né, lá institucionalmente falando, desde 2005. Então, em 2006, a gente já teve candidato a governador, né, o professor da UEMA, professor Saturnino. Em 2010, tivemos aí a grande liderança, né, do meio sindical, né, o Saulo Arcângeli. Em 2014, tivemos uma liderança aí dos direitos humanos, né, na época era presidente da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados, seção aqui do Maranhão, Pedrosa. E em 2018 a gente teve o professor Dívio Neto, né, professor do IFMA. Então agora em 2000 diferente, com essa conjuntura nacional, a nossa posição nacional e essa leitura que aqui no Maranhão, né, esse mesmo grupo aí que se revezaram em 3, 4 candidaturas, né, do mesmo campo político, o pessoal não poderia ficar, né, de fora desse processo eleitoral, desse momento tão importante de estar falando, por exemplo, hoje aqui, né, com todos os ouvintes da Central de Notícias e estar, né, fazendo esse debate franco, né, e sincero com
com todos do Maranhão. A sua candidatura, então, tem uma conotação mais política do que uma conotação administrativa, de gestão, uma proposta de gestão para o Estado? A gente acha que a nossa candidatura ela tem primeiro um propósito de ganhar a eleição. Acho que, né, vamos estar no segundo turno, né, vamos sim ganhar a eleição, vamos ser governador do estado do Maranhão, exatamente para fazer esse contraponto nessas grandes estruturas que dirigem o estado historicamente. Mas claro que a gente tem esse debate político, ele é muito importante também, porque a eleição é o momento também de tu aprender, né, eu acho de tu ver e dar importância para esse momento, porque eu acho que você está no período aí que passou 21 anos de ditadura, né, o povo sem poder votar, né, no período de redemocratização, né, a partir de 89, que foi o primeiro voto direto que o povo pôde votar para presidente da República, né, então assim, a nossa democracia ela é muito jovem, né, então por isso que a gente não pode vacilar nessa questão nacional, né, e um partido como o PSOL, que é um partido grande, né, a nível nacional, por exemplo, em 2020, né, foi o único partido desse campo da esquerda que elegeu um prefeito de capital, né, o deputado federal Edmilson Rodrigues, né, lá em Belém. Então aqui no Maranhão, né, a gente está no momento de crescimento, eu acho que a gente está começando a falar com mais gente, inclusive a gente faz o convite aí para as pessoas conhecerem melhor o nosso partido, conhecerem melhor o nosso histórico de luta, né, em defesa aí dos trabalhadores, em defesa da juventude, né, em defesa do povo pobre, né, que precisa sim de políticas públicas, né, precisa sim que o Estado tenha posições firmes, fortes em áreas importantes, como saúde, educação, né, como saneamento básico, eu acho que é muito importante, isso também é uma questão estratégica. Então a gente não poderia ficar de fora desse debate, né? Eu acho que é o momento também, 45 dias, eu acho que acabaram com o período de campanha no Brasil, né? Exatamente para acontecer isso, né? A campanha agora é 45 dias, mas tu vê candidato aí que já está mais de um ano, né, fazendo campanha. Então isso também é o momento, né, da gente fazer esse debate. Infelizmente, né, quem tem as máquinas e as supras aí para a estrutura, né, sai na frente. Mas a gente está aqui também por acreditar que esse é um momento importante de fazer esse debate com o povo e acreditar que pode sim, né, vencer a eleição para governador e também, né, tem a eleição proporcional, que também é muito importante, a eleição para deputado federal, a eleição para deputado estadual, né, o nosso partido, né, não tem ainda uma representação na Assembleia Legislativa e a gente acredita que esse é o momento, né? Temos bons nomes aí que estão colocados. Só uma informação importante, né? É a federação, né, que está apoiando Newton Rodrigues, governador, Federação PSOL Rede Sustentabilidade, é uma federação nacional e aqui no Maranhão não está diferente. A Rede Sustentabilidade é marcada muito pelo discurso em favor do meio ambiente. Por que o meio ambiente não se sobrepõe nesse discurso político, quando no Maranhão a gente sabe que tem grandes problemas, inclusive problema que tem reflexo na agricultura, reflexo nas relações de capital e trabalho? Por que não tem a dianteira, o partido não adotou essa bandeira como principal bandeira? Inclusive, esse foi um dos pontos, porque assim, a gente está apoiando o Lula presidente, mas a gente não está apoiando o Lula, por exemplo, por cargo, por ministério, por participação no governo direto. A gente fez uma rodada, né, a nível nacional de formulação de um programa de governo do PSOL, né, e apresentamos 12 pontos, né, que para nós, né, do PSOL é muito importante, do PSOL, para os trabalhadores, para a juventude, para o povo pobre desse país. E um desses pontos está exatamente essa questão ambiental, né, para a gente acreditar que a questão ambiental ela tem que ter uma outra perspectiva, porque essa perspectiva da questão ambiental hoje, né, muito baseada, né, no que aconteceu no mundo, né, na questão da Revolução Verde, especialmente aí dos anos 70 para cá, é uma perspectiva que a própria burguesia, esse próprio setor, né, que destruiu historicamente o meio ambiente, né, se apropriou dessa pauta e às vezes não faz esse discurso, né, do ponto de vista de tentar resolver, né, faz o discurso porque agora está na moda, né, essa questão ambiental. Nós do PSOL temos inclusive uma setorial, né, ex-socialista que trata exatamente disso. A Rede Sustentabilidade tem essa pauta. Inclusive, foi um dos pontos que, né, nos ajudou a gente fazer essa federação a nível nacional. Né? Tem referência da luta ambiental como a Marina Silva, né, que está disputando a eleição lá no estado de São Paulo, né? De São Paulo, a deputada federal. Temos outras referências a nível nacional nessa pauta ambiental e isso foi um ponto que nos uniu, né? O presidente Lula se comprometeu com essa pauta, né? Mudança de matriz energética, né? Tá pensando essa questão ambiental do ponto de vista mais estratégico, né? E do ponto de vista que, de fato, né, vai, por exemplo, desmatamento zero, né, a nível nacional. Acho que essa é uma pauta histórica, né? A gente sabe que os produtores, né, o agronegócio, né, tem muita gente que pode contribuir com isso porque é insustentável, né, a nível nacional, inclusive para essa própria política, né?
né, da sustentabilidade desse ponto de vista mais tradicional, né, você hoje ainda querer desmatar o resto que ainda tem de Cerrado, você querer desmatar o resto que ainda tem de Amazônia, né, você querer destruir o resto que ainda tem de Caatinga. Então, é esse debate que a gente fez, né, internamente, esse debate que a gente fez com a coordenação, na época, de programa de governo do presidente Lula, e é esse debate que a gente vai agora para essa eleição, nesse ponto de vista da questão ambiental. Candidato, em 2014 se levantou um debate, logo após a eleição do governador Flávio Dino, sobre uma revolução capitalista no Maranhão. Porque no Maranhão, quando se fala em revolução capitalista, é para que avançar um pouco mais desse estado de pobreza que o Maranhão denota aí nos seus vários municípios, nos mais pobres do país. Como enfrentar essa pobreza, gerar empregos com esse confronto com o capital? Como é que o senhor pretende equacionar esse tipo de política? Como fazer uma política de desenvolvimento quando o capital, que a gente percebe aqui, está sempre à frente no agronegócio e em outros setores? Olha, eu sou candidato, que eu já falei em algumas oportunidades, que eu não sou milagroso, entendeu? Eu acho que os exemplos, né, de milagrosos que tentaram se colocar a nível nacional não deu certo. Eu sempre citei, inclusive eu quero explicar melhor, citei a questão, por exemplo, de Jânio Quadros, né, lá em 1961, o cara da vassourinha, né, que acabou ganhando a eleição. Em 2089, né, no processo de redemocratização, onde pela primeira vez, depois de 21 anos de ditadura, né, a gente votou diretamente no presidente da República, né, quem não lembra ali do caçador de Marajás, né, Fernando Collor, que acabou ganhando aquela eleição, inclusive do presidente Lula, né, e agora mais recentemente, né, o famoso Messias, né, que veio aí dizendo que ia resolver todos os grandes problemas, que não ia se meter com a política, né, que era, né, ele veio para salvar o Brasil. A gente vê o desastre que o Brasil está hoje, né, o Brasil voltou para o mapa da fome, são 33 milhões, né, de brasileiros passando fome hoje, né, fruto de uma política desastrosa desse governo que está aí. A gente vê pela primeira vez, né, eu tenho 40 anos, 42 anos, eu não tinha visto ainda a gasolina mais barata que o diesel, né, então hoje você vê que o diesel superou a gasolina por muito, e a gasolina está na estratosfera, né, assim, do ponto de vista do preço. Por que eu falo essa questão dos combustíveis? Porque é muito importante, porque às vezes o cara tem um carro ali, né, sei lá, uma Ferrari, coisa do tipo, ele não sente muito, mas a pessoa que é do transporte do Uber, né, a pessoa do transporte de aplicativo, a pessoa que é aquele entregador, né, de pizza, coisa do tipo, ele sente no bolso, né, a questão do aumento dos combustíveis. Então, tudo isso aí mostra que essa questão do Maranhão também ela faz parte desse contexto mais geral. A gente sabe que o Maranhão tem uma história, né, eu acho que é muito importante colocar... Uma história de oligarquias, né, que sucederam desde o século XIX. Exatamente isso, né? A gente avalia que teve ali duas grandes, né? A gente acredita que duas grandes ali, com Vitorino Freire, né? A questão lá que passou lá, né, no período lá dos anos ainda 40, né, 50. Né, e depois disso veio uma outra, né, que a famosa oligarquia Sarney, né, que foi até ali o Jackson, né? Acredito que até o Jackson ali, com a eleição do Jackson em 2006. Só que isso também tem um contexto nacional, porque a gente vê como é que estava o contexto nacional daquela época. Essas oligarquias elas se sustentou a nível nacional também por um projeto nacional que estava em desenvolvimento. Né? Por exemplo, a última, né, do Sarney foi sustentada pela ditadura militar. Né? Isso é um fato. Então, de 2006 até agora, a gente faz uma avaliação que é um processo diferenciado. Né? Mesmo que alguns setores avaliam, né, que pode ter elementos desse período anterior, mas a gente acredita que é um processo que abriu mais, né, a democracia. Eu acho que os trabalhadores puderam se organizar mais, as organizações dos trabalhadores, da juventude, né, especialmente dos estudantes, né, eles puderam ter um protagonismo maior, né, nesse período de 2006 até agora. Por isso que esses governos que vieram, né, 2006 com o Jackson, né, teve a interrupção, né, também daquele golpe de 2009 contra o Jackson, 2010 voltou. E em 2014 meio que deu uma estabilidade nesse processo que começou em 2006. Né? Claro que com esse período não dá para superar os problemas históricos, porque foi exatamente isso, foi uma composição também que foi feita. Né? Só você ver a aliança do próprio governador Flávio Dino que ele fez em 2014, né, você vê a sua composição. Né? E você vê de coalizão bem amplíssima. Né? A gente até avalia que foi parecido um pouco com o que o Lula fez em 2002. Né? Então, assim, os problemas estruturais nesse tipo de composição fica muito difícil tu tocar e de tu resolver. Tanto é que nesses últimos 7 anos, né, o Brasil continua com os piores índices, né, sociais, né, com os piores índices na educação. Com destaque para Maranhão, né? Para o Maranhão. Então, não conseguiu resolver esses grandes problemas exatamente por isso, porque o governador não teve coragem de enfrentá-los, né, como se deve enfrentar. Né, o Estado vinha também de uma perspectiva, né, de carência de tudo, né, carência da educação, carência da saúde, né, carência na infraestrutura e coisas básicas. Né? Então, tu não enfrenta
esses problemas pela raiz, por isso que nos chamam de radical, né? Porque a gente tenta ver esses problemas enfrentados pela raiz, né? Para que de fato possa resolver. Então esse é o nosso desafio, fazer esse debate com o povo maranhense e dizer sim, a gente não coloca um sinal de igual, né? Dessas duas oligarquias que sucedeu, né, até o Jackson e desse período para cá. A gente acredita que eles não tiveram coragem política e não tiveram vontade política de fazer os enfrentamentos necessários. Só para concluir, voltando um pouco para dar um exemplo concreto, né? O que o governo dos últimos 7 anos e meio fez em relação, por exemplo, ao Matopiba, né? Que a gente sabe que é uma política nacional, né, do Matopiba, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, né, que são esses estados... Lastreado no agronegócio. No agronegócio, que é uma política nacional, que esses estados ainda têm muito, né, remanescente de cerrado, por exemplo, que é um dos biomas mais importantes do mundo, né, do ponto de vista da biodiversidade, seja da flora, seja da fauna, né, e que teve essa política nacional e que alguns estados, especialmente esses estados, adotaram. E, infelizmente, né, o governo aqui do estado do Maranhão, nesses últimos 7 anos, não se contrapôs a esse setor, que inclusive estava no próprio governo, né, para dizer, não, o Matopiba aqui não vai avançar porque a gente não quer, né, expulsar as comunidades, a gente não quer expulsar, inclusive, aquelas comunidades, aqueles assentados, às vezes, do INCRA, do ITERMA, que já estava com seu lote ali garantido, 40 hectares, né, 60 hectares, e com o avanço dessa fronteira do agronegócio, né, por isso que eu falei, né, que o agronegócio pode contribuir, mas usando tecnologia, né, usando os índices de produtividade aumentar e desmatamento zero. Não se justifica você chegar, por exemplo, no Baixo Parnaíba hoje, uma área lá grande, inclusive já, né, com processo de assentamento do INCRA, porque tem uma área ao lado daquela que ele tem um documento qualquer, chegar a passar o correntão em comunidades que está ali vivendo do extrativismo do Bacuri, por exemplo. Né? Que modelo de desenvolvimento é que sustenta uma questão dessa? Você expulsar famílias, você expulsar a história, né, dessas áreas, para pegar o cerrado, né, e colocar abaixo, porque essa política nacional diz que é assim. E ainda tem mais. Essa política da destruição, né, dos nossos biomas, né, do que a gente ainda tem em pé desses biomas, especialmente no Maranhão, que é constituído basicamente pelo cerrado, em torno de 65% de cerrado, e em torno de 30 e poucos por cento de Amazônia, o que tem de em pé, o que justifica um governador do estado, né, abrir as porteiras para isso. Então, assim, o governo não pode fazer muito, porque isso é uma política nacional, mas naquilo que o governo do estado, nosso governo, a partir de janeiro de 2023, puder fazer para barrar essa expansão devastadora do Matopiba aqui no Maranhão, a gente vai fazer. Então, esse é um diferencial que eu acredito que nem o candidato do governo, os dois candidatos do governo, têm condição de fazer isso, porque está com o rabo preso com esse setor, né, atrasado de destruição do agronegócio. O senhor não indo para o segundo turno, o senhor teria inclinação para apoiar um desses candidatos? Você vê alguma identidade nos candidatos que aparecem aí com grandes máquinas, por exemplo? Olha, hoje, inclusive, saiu uma pesquisa e a gente está muito animado. A gente acredita que a gente vai estar no segundo turno, né, nas eleições do dia 2 de outubro. A gente acredita no povo maranhense. A gente acredita que voto foi uma conquista. A gente acredita que tudo pode mudar, né? Nada é impossível de mudar, já dizia o Bertold Brecht. Né? Então, a gente acredita, sim, que esse direito que o povo conquistou de votar, ele vai exercer agora, especialmente a juventude, né, que vai votar pela primeira vez, que já votou uma vez. E a gente vai estar no segundo turno, né? Os 50 vai estar no segundo turno. Nilton Rodrigues vai estar no segundo turno, mas é claro, a gente também, se por acaso não tiver, o segundo turno é um outro momento, né? Um outro momento que a gente vai discutir com a militância, vai discutir com a direção, vai discutir com a federação, vai discutir com esse povo, né, que votou com a gente. Então o segundo turno é uma outra eleição e a gente vai estar lá. Num estado que tenha um índice de analfabetismo tão elevado, é possível politizar para a esquerda e ter essa resposta da politização de esquerda? Olha, essa é uma grande tarefa histórica nossa, né? Eu acho que o Brasil já passou por isso, acho que aí nos anos 60, nos anos 70, né, as grandes organizações que tem hoje, né, estabelecida, né, inclusive a nível internacional, né? Só citar 2 exemplos, a própria criação do Partido dos Trabalhadores, né? Naquela época lá, né, as comunidades eclesiais de base da Igreja Católica, né, os intelectuais, né, das universidades, os artistas se envolveram, né, e criaram esse instrumento, né, dos trabalhadores, que foi o partido político, exatamente por essa discussão do que é o partido político. Então a gente acredita que esse processo de organização ele é muito importante. E é claro que não é o estalar do dedo que vai, né, fazer com que o povo todo esteja organizado, né, pronto para fazer a revolução. Mas a gente acredita sim na organização e uma das tarefas nossa, né, enquanto presidente de partido, né, enquanto defensor da questão do partido político, desse ponto de vista de organizar o povo, né, de fazer com que o partido possa agregar, né, às vezes todas essas pautas, né, que os movimentos têm, que o partido
partido possa incorporar e possa fazer isso política, né, para de fato tomar o poder, não para manter o poder como está, mas para transformar o poder e fazer com que essas pautas desses movimentos possam ser, de fato, saída do papel. Então a gente acredita que a organização é a saída. Né? E nós estamos cumprindo o papel, né? Tem o dia seguinte depois da eleição, estando governador ou não estando governador, né? O nosso papel de estar impulsionando a juventude para se organizarem no seu grêmio estudantil, para se organizarem lá no seu centro acadêmico na universidade, né? O pessoal, por exemplo, né, das periferias, né, dos grandes centros urbanos, né, possam estar organizados em associação, né, possam estar debatendo política. Eu acho que o termo é esse, debater política, porque eles adoram dizer que o povo não gosta de política, mas o povo ele sofre lá na ponta, ele sofre as consequências da falta de política para esse povo, que é o que vota, né? Só você ver aqui como é que é o índice, né, de distribuição de quem vota, né? Onde que mais tem voto, os setores que mais votam, e às vezes aqueles que são eleitos, né, por conta da super, mega, hiperestrutura, né, acaba ludibriando o povo agora nesse período de 45 dias, e depois o povo fica 4 anos amargando, né, as políticas públicas que não vão atender, por exemplo, a cidade operária, não vão atender a cidade olímpia. Eu vindo aqui agora, né, aqui para a rádio, vi, né, a dificuldade, né, eu sou de uma cidade do interior, né, cidade de Arame, né, cidade lá do centro-sul do estado, mas vendo que a dificuldade, por exemplo, que tem aqui no bairro, né, nos bairros aqui de São Luís, é muito parecida, né, com a dificuldade que tem lá na cidadezinha do interior, né, falta de infraestrutura básica, né, falta de saneamento básico, né, falta de transporte público aqui. Então, se a gente agora não se atenta para esses detalhes, conheça bem o candidato, conheça bem a proposta, conheça o histórico desse candidato, se a gente vai ficar ligado só na questão da superestrutura, né? Às vezes isso ilude o povo e aí vem aquela coisa de depois da eleição, né? Esses mesmos estão tudo zangados, né? Como fala o termo maranhense, com esses políticos e começam a dizer que não gostam de política, mas a política vai ser implementada durante 4 anos por aqueles, né, que fizeram todo esse esquemão aí da superestrutura. Então a gente acredita sim no povo e cada cabeça é um voto. Né? Então a gente acredita que os 5.045.000 eleitores do Maranhão podem sim, né, a metade disso aí, votar no Enildo 50 no dia 2 de outubro. Enildo, obrigado pela participação aqui na Central de Notícias. Muito obrigado, agradeço, estamos à disposição. Obrigado. Central de Notícias, Henrique Borges de São Luís.